Bem-vindos a mais um podcast Be Legendary. Este é um podcast especial, estamos aqui com dois irmãos, os Iron Brothers, o Pedro e o Miguel. Temos aqui o Pedro aqui, que é um Iron Brother, e o Miguel. Vamos falar de superação, vamos falar de resiliência, vamos falar de foco, vamos falar de irmandade, mas acima de tudo vamos falar de humanidade. Meus queridos, muito obrigado por me receberem literalmente na vossa casa. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Iron Brothers, de onde é que nasce este nome ou esta ideia? E fala-nos um pouco o que é que está por trás. Bem, o nome foi uma fase subsequente, não começou com o nome. Isto começa basicamente porque eu magoei-me, eu fazia crossfit, magoei-me na coluna e o meu médico disse-me, ok, até setembro Não podes fazer mais nada. não podes meter cargas, não podes barras, afins, zero. Eu disse, ok. E isso foi quando? Agosto quando? Em que? Em fevereiro de 2018. Até setembro, ou seja, 7 meses. 6 meses, 7 meses, sim. E eu era péssimo em cardio, era bom em força no crossfit, ou relativamente bom, tendo em conta aquilo que eu fazia. E eu pensei, ok, vou meter-me aqui a fazer qualquer coisa de cardio. Entretanto, há um amigo meu que se inscreve para o triatlo de Oeiras, que é um triatlo de sprint, e eu pensei, vou com o Bruno, ok. Olha, sprint, para quem não conheça, quais são Sprint é uma distância muito curtinha, que são 750 metros a nadar, depois são 20 km de bicicleta e 5 a correr. Okay. É uma das provas mais míticas que há em Portugal. Há imensa gente que começa no triatlo pelo triatlo de Oeiras. É uma prova muito gira. E eu fui fazer aquilo, inscrevi-me, a prova era 3 semanas depois de eu me ter lesionado. Março, portanto, para aí. Sim, acho que não, se calhar magoei-me em março e a prova era tipo abril, maio. Okay. Pronto, sei que tive, desde que tomei a decisão até à data da prova, tive 2 semanas e meia para treinar. Foi assim uma coisa muito gira. E nunca tinhas feito cara de... Nunca tinha corrido mais de 5 km na minha vida. Bicicleta só em miúdo, de andar com aquelas de BTT. Não tinha sequer uma bicicleta de estrada e eu fui nadador quando era mais novo, fiz natação de competição durante 5 anos, mas eu era mariposista de 100 metros, portanto não tem nada a ver com nadar crawl e longa distância. Eu assim fui péssimo em crawl e em longas distâncias. E pronto, e ainda hoje não sou grande espingarda. E entretanto inscrevi-me nisso, o meu amigo que me convenceu emprestou-me uma bicicleta que ele tinha lá a mais e fomos os dois. Correu muito bem. Tendo em conta aquilo que eu estava a esperar. metade? Sim, fiquei na primeira metade e fiz uma natação muito boa, fiz média de 1,48 na altura, fui um bocado à morte, não? Achava que no triatlo uma pessoa vai ali à morte e dá tudo, foi assim muito giro, não foi? E correu especialmente bem. O Bruno entretanto disse-me, eu vou fazer o Ironman de Cascais, disse, tu és louco. Nunca na vida faria uma coisa dessas. Na altura nem sequer sabia, nem sequer sabia o que era um Half, um Ironman. Para mim aquilo era a marca Ironman, era tudo igual e eu sabia que aquilo era uma loucura. Toda a gente dizia Ironman é loucura. Então para mim aquilo era uma loucura. Depois comecei a ver e tal. Portanto, estamos a falar em 2018. 2018. E tal, parece se calhar engraçado. Já estou a treinar um bocadinho, se calhar mais 4 meses e faz a coisa. Inscrevi-me em Cascais, comecei a treinar um bocadinho mais a sério, comprei na altura um plano online, daqueles de Training Peaks, que aquilo carrega para Training Peaks e fica os meses todos, e comecei a levar aquilo ligeiramente mais a sério, eu treinava 6, 7 horas por semana, achava que era uma barbaridade. Que hoje já lá vamos, mas são o quê? Cerca de 20 para aí, não? Sim. Eu achava que aquilo era muito e comecei esforçadíssimo, a minha mulher a apoiar-me, a minha família toda a apoiar, foi assim uma coisa muito engraçada. Depois, entretanto, eu tinha uma amiga que já fazia triatlo, a Rita Machado, tem uma página que é o Iron Me, ela puxa imensa gente nova para o triatlo, tem um espírito muito positivo e também me puxou por mim, depois da Oeiras ela disse, fizeste uma grande prova, bem, e puxou por mim. Entretanto, depois ela recebe um vídeo de 2 irmãos nos Estados Unidos que se qualificam para o Campeonato do Mundo da Ironman, que são os irmãos Pise,
que foi no fundo onde nós fomos buscar a nossa inspiração. E quando nós vemos aquilo, estávamos todos no Algarve, os meus pais tinham ido fazer um cruzeiro, e estava eu, o Pedro, a minha mulher, na altura já havia Manel, e a minha irmã e o marido no Algarve, todos juntos. E recebemos aquilo, estávamos todos à mesa, uma choradeira a pegar, vemos aquilo, um vídeo muito dramático, 2 irmãos, Iron Man, a celebrar os 40 anos do Campeonato do Mundo, Iron Man, dá-lhes uma slot, coisa dramática, porque eles não estavam a conseguir qualificar-se, não conseguiam sequer fechar o Iron Man dentro de tempos razoáveis, não é? E razoáveis para uma pessoa que vai sozinha, não é fácil, é uma coisa muito complicada. E portanto, aquilo foi ali uma choradeira. Pedro olhou assim para mim, tal. Olha, se estás com ideias, é bom que nem penses muito deixa dessas ideias. Essas ideias, porque eu nem sozinho sei se vou acabar um Alf, quanto mais Iron Man e coisas assim. Então isto foi aqui, julho, agosto? Julho, sim, foi em julho. Mas não, agosto. Foi nas primeiras semanas de agosto que os pais foram para o cruzar. Portanto, estavas no teu pico de treino para Cascais. Pico, ainda não, mas quase, que achava eu que era uma coisa imensa, e depois chego a Cascais e que fiz 5 horas e meia e que foi um tempo bastante bom para primar, e quando acabei disse ao Pedro, ok, vamos tentar, vamos ver o que é que fazemos daqui. 15 dias depois houve um triatlo super sprint, que ainda é mais curtinho do que o sprint, são 200 ou 250 a nadar, depois 10 de bicicleta e 2,5 a correr. Experimentámos, 15 dias depois, ainda tinha assim o corpo meio rebentado de Cascais, fizemos, correu muito bem, foi giro, comprámos a nossa canoa, comprámos ali as primeiras coisas. E bicicleta, como é que fizeste nessa Foi altura? a única coisa que eu não consegui, nós arranjámos uma bicicleta, a FMH emprestou-nos uma bicicleta de tandem, mas que na altura a bicicleta tinha um problema nos travões e portanto não deu para usar. Portanto o que fizemos foi o Pedro ficou à espera, eu fiz a natação com ele, depois ficou à espera, fiz aquilo a abrir com a minha bicicleta, voltei, agarrei nele e fizemos a corrida. Okay. Mas pronto, eu sabia que não ia ser especialmente problemático. Inscrevemos-nos, começámos eu tinha uma página na altura que já tinha usado para angariar dinheiro para a APCL, que é a associação que é a segunda casa do Pedro, que todos os dias ele vem buscá-lo a casa, vai para lá, fazem as atividades, aquilo é espetacular. E eu na altura pensei, já que vou fazer isto, vou angariar dinheiro para ajudar alguém. E falei com a APCL, comecei a desafiar empresas para comprarem o espaço publicitário no meu fato, consegui arranjar 4.000 euros, portanto foi assim uma coisa engraçada, ainda deu para uns trocos engraçados. Não foi? Mas nós batalhámos ali um bocadinho para vender a ideia às empresas, mas foi relativamente fácil. Portanto, depois disso, mudei o nome da página. Até essa altura não havia Iron Brothers ainda. Não, até aí era uma coisa chamada MFP Iron Man. Pronto, foi o melhor nome que eu arranjei. Assim, 10 minutos. Aquilo era um amigo meu que tem uma empresa de comunicação, fez-nos ali a parte gráfica e uma landing page para as empresas perceberem o que é que nós queríamos. E pronto, e foi isso. Depois, nesse dia, MFP, Miguel Ferreira Pinto. E na altura não sabia muito bem o que é que havia de chamar ao nosso projeto. E já não me lembro muito bem como é que surgiu o nome Iron Brothers. Peguei ali um bocado no Iron Man e acho que acabou por ser quase lógico. Não tenho a certeza do dia em que está aqui o nome. Depois comecei a desenvolver a ideia do logotipo depois dessa prova, com base numa fotografia que nos tiraram nessa prova. E essa que está aí. Isto aqui basicamente sou eu a correr com o Pedro nessa prova. Que ainda era com esta cadeira, nem sequer havia cadeiras especiais, mas nós fizemos a nossa primeira meia maratona com esta cadeira. Estás a brincar? Não, se for sério, fizemos um tempo bastante bom. Íamos com os amigos a acompanhar-nos e... Fizeste quanto à meia? 2 horas, acho eu, 2 horas e 10 com esta cadeira. 2 horas, tu, ele, mais a cadeira? Sim, 2 horas e 10. Malta, 2 horas e 10, ok? A nossa primeira. Só para quem está aí desse lado e diz, para uma maratona sozinho, ok? Os dois, cadeira, ok? Foi assim engraçado, sentia-me fisicamente bem. Nós fazemos essa meia um mês depois de fazer Cascais. Vinha embalado do entusiasmo. A prova é brutal, a prova de Cascais é brutal. Nós não temos, como povo, somos muito fraquinhos a apoiar
as provas de corrida, de Ironman, triatlo. Não pomos pessoas na rua. Lá fora há imensas pessoas na rua e é uma coisa que me custa imenso. Porque nós somos um povo especialmente bom e solidário, mas depois não saímos de casa para ir apoiar. Mas a prova foi brutal, o ambiente todo daquilo, portanto acabei entusiasmadíssimo, inscrevi-me logo com o Pedro para aquilo, depois inscrevi-me para a Maratona do Porto. Sabia que, ok, se vou fazer um Ironman com o Pedro, tenho que começar a experimentar as distâncias. E inscrevi-me para a Maratona do Porto. Antes disso fazemos a nossa primeira a meia Maratona dos Descobrimentos. Portanto, isto dezembro de 2018. 18. Eu depois faço a seguir, ou foi antes, a Maratona do Porto, foi 2 semanas antes. Sim, a Maratona do Porto normalmente é em novembro. Sim. Faço a Maratona do Porto, acabei por fazer muito... Mas aí sozinho? Sozinho, sim. Foi para experimentar uma maratona, fui devagar, fiz média de 5:30, foi o que foi, não é mau nem é bom, porque há quem faça mais devagar, acho que isto cada um tem os seus ritmos. Claro. E o que conta é um bocado a superação, não é? Fiz aquilo, começamos a lutar. E agora... Isso ainda é depois, a história ainda não chegou lá, não é? Depois começa a pensar, ok, temos que começar a preparar o Alvo de Cascais, se queremos efetivamente ser Iron Brothers, temos que fazer aquilo. Comecei a falar com a organização, tenho ideia que foi em janeiro ou fevereiro de 2019, dizem-nos, ok, inscrevam-se, vai ser possível. Inscrevemos-nos. Ou seja, porque a inscrição não é imediata, é isso? Não é qualquer... Isto, para a marca Ironman chama-se Special Teams e é um regulamento próprio e é preciso ser aberta, é preciso abrir as Special Teams numa determinada prova. Depois de aberta, teoricamente, já está aberto para sempre. Não é assim tão linear, mas basicamente é isto que está no regulamento. Ou seja, tem que existir alguém que peça... Pela primeira vez, para fazer aquela prova. Okay. Pronto. A partir daí... Que foram vocês? Fomos nós. A partir daí, teoricamente, já é só inscrever e dizer somos Special Team e pronto. Eles foram relativamente rápidos, nós começámos a tentar em dezembro, eu acho que foi em fevereiro, conseguimos a aprovação para o Ironman, para o Alf. Ainda não havia distância completa em Portugal. E pronto, e começámos a treinar. Depois, a partir daí, inscrevemos-nos na nossa primeira maratona. Correu bem, correu relativamente bem. Tivemos ali um percalço, não foi ao quilómetro, pá, 8, que saltou-nos uma roda. Sério? No meio de uma subida em Aveiro, fomos fazer a maratona de Aveiro, o percurso também é muito giro. E com esta já cadeira? Não com esta, já com a cadeira de prova. Depois começámos a criar pedidos de apoio para a página. A Gold Nutrition já tinha vindo de trás comigo, já me tinham apoiado na iniciativa que eu fiz de Cascais e disseram, nós estamos 100% convosco. Apoiaram-nos como se fôssemos quaisquer outros atletas que eles têm na equipa e têm atletas de topo nacionais. E fizeram-nos sentir atletas desde o primeiro momento. Depois deles veio a Gravity Paint, que foi quem ofereceu a cadeira de correr. Depois disso conseguimos que a Blackjack nos apoiasse, eles fazem as rodas das nossas bicicletas, e depois veio a Zone 3, que nos deu fatos, toucas, foram incríveis. E veio o Bernardo Filipides, que foi o nosso fisioterapeuta até fecharmos o ciclo de 2019. E acho que não me estou a esquecer assim de nada. Não. Foi isto. E depois, por fim, veio o Hospital da Luz, que deu o bolo maior. A nossa bicicleta foi muito, muito cara de fazer. E desde o primeiro minuto não tivemos dúvidas que íamos ter que optar por fazer uma coisa de raiz, apesar de termos feito o triatlo de Oeiras juntos, no setup de eu ir na bicicleta normal a puxar a cadeira de correr, mas não é o setup ideal para nós, porque o Pedro não consegue comer sozinho, não consegue beber sozinho e portanto o ideal é ele ir à minha frente, num sítio onde ele consiga dar de comer, conseguimos falar, ele puxa por mim. Sério? Eu costumo dizer que às vezes as pessoas dizem, pá, a vossa bicicleta é muito pesada, isso custa, não sei.
Pois, mas é que os outros vão todos sozinhos, eu não é? Eu tenho ali a minha claque privada a puxar por mim, é o chamado doping do amor, não é? Tenho ali o Pedro que nunca me deixa cair durante a prova, quando a coisa não está famosa, e por mais teimoso que eu seja, o Pedro puxou ali por mim, numas fases críticas, sem choradeiras. Mas foi fundamental. Acho que o nosso projeto é giro, queremos inspirar, mas inspiramos também um ao outro nos percursos. Aquilo não, nem sempre é fácil. Há ali momentos muito duros, especialmente na bicicleta. Na corrida a coisa faz. Na bicicleta há ali momentos muito duros em que o Pedro soube olhar para mim, olhava assim para cima, percebia isto não vai famoso, deixa cá ter uma palavra, e eu dizia bora mano, ou eu tentava falar de coisas felizes, mudar-te o foco, tirar-te dali. Começava-me a falar de férias, da sobrinha que ia nascer, das viagens, de tudo. E portanto, ele fala daquilo que lhe diz muito, mas também daquilo que ele acha que me vai ajudar a tirar o foco do sofrimento, porque não há outra maneira de pôr a coisa. Eu, quando subi a Lagoa Azul com o Pedro, eu ia a sofrer, não, aquilo sofre-se. Se já de bicicleta às vezes sozinho, a coisa não é muito agradável. Olha, e falávamos há pouco em off, contavas-me aquela história que vocês eram os últimos, e quando olhas para trás tens uma carrinha. Conta-nos lá essa. Foi genial, porque nós estamos... somos os últimos, já não vai ninguém atrás de nós, apesar de termos saído da água ainda com uma bagagem grande, passámos muita gente, nós fomos os últimos a sair de todos da prova, e depois na natação começamos a passar. Sério? Sim, foi muito giro. Há umas filmagens aéreas muito giras do Pedro, na canoa, e montes de gente a ficar para trás. Passámos ali no meio da malta toda, muito giro. Não, foi em Cascais, na praia da Duquesa, agora no Ironman. E portanto nós chegamos ali com o embalo à Lagoa Azul, que já perdido. Já perdemos todo o buffer que tínhamos ganho em relação aos outros todos. E estamos na Lagoa Azul, aquilo são 16% de inclinação, 44 kg de bicicleta, cerca de 70 km, 75 km nas pernas, depois de subir o Estoril, o autódromo, que parece plano, mas é tudo menos plano, aquela reta da meta, sim. Aquilo não é nada plano. E pronto, e chegámos lá acima, e de repente começamos a subir com 16% de inclinação. Eu estava um bocado desesperado, o Pedro a puxar por mim, vejo uma carrinha, não percebi o que era, uma carrinha branca, ok, bora lá continuar. Atrás. Eu pensei, isto o trânsito supostamente estava cortado, não sei o que é, mas pronto, continuámos ali. Não era da APCL. E de repente olho e vejo pessoal com ligaduras e sangue de fora a bater palmas, então era a carrinha dos que caíram. Era tipo o carro vassoura, vinham atrás, e de repente o pessoal vê-nos, começam a tentar perceber o que é que nós estamos a fazer, e eu vejo gajos cheios de ligaduras e não sei o quê, a bater palmas de fora da carrinha com a janela aberta. Eu nem queria acreditar naquilo. Era um misto de vamos desmanchar a rir com tenho que fazer pelo Pedro, tenho que fazer por eles. Que também vai, sim. É claro. O Pedro está entusiasmadíssimo. Porque nós em Coimbra vamos fazer uma coisa que nunca houve a nível mundial, que é um ALF em que há uma divisão só de Special Teams. Ou seja, não há só uma equipa de Special Teams, ou duas, como foi o caso de Cascais, depois nós trouxemos um amigo do Pedro, rebocado por um amigo meu. Em Cascais vamos ter, no Multisport Coimbra, vamos ter uma parte da prova em que são só equipas como nós. Arranjei cadeiras, tenho juntado pessoas para oferecer, tampas, para arranjar dinheiro, para comprarmos mais cadeiras, donativos, aqui e ali. Já temos 5 cadeiras, iguais à do Pedro. 5, vamos comprar agora à sexta. Já temos várias canoas, vamos comprar mais canoas. E convencemos uma data de maluquinhos a fazerem o que nós fazemos em Coimbra, a puxar amigos do Pedro e colegas do Pedro. Vai haver uma equipa também da ACAP. A prova vai ser muito gira e vamos fazer uma coisa inédita. 13 e 14 de junho. Junho, portanto, malta de Coimbra, do centro, norte e sul, já sabem, Coimbra 13 e 14, bora lá. E como falávamos aqui há pouco, nós somos tão
amistosos enquanto povo, mas temos que ir mais para a rua para tudo o que são estas provas de corrida, a natação e especialmente que juntam estas iniciativas. Portanto, Coimbra, 13 e 14 de junho, ok? É sempre de giro. Vai ter uma prova de natação noturna no dia 13, vai haver triatlos de sprint, super sprint, vai haver uma prova do Campeonato da Europa de triatlo lá inserida nisto também. É bom para quem nunca fez triatlo, tem distâncias pequeninas para se estrear, a prova é plana, depois vai ter o Alf no domingo e à noite vai haver uma natação noturna com neons. Assim. O Ricardo teve uma ideia muito gira e criou uma prova que eu acho que vai ser tão boa como o melhor que se faz em Portugal de triatlo. Acho que há muito boas provas de triatlo de longa distância em Portugal. As provas da Federação correm bastante bem. O triatlo de Setúbal é uma prova que já é mítica. A HMS faz uma prova fantástica. O Hugo tem trabalhado muito bem, tem feito provas espetaculares e acho que eles estão muito bem lançados. O Ironman em Portugal é uma prova muito bem organizada. Aquilo tem standards inacreditáveis e a prova é espetacular. E agora vamos ter Coimbra, que eu acho que vai ter um nível semelhante a essas duas. Estou confiante. Olha, falavas-me há pouco, mais uma vez, aqui em off, da tua capacidade de sofrimento, não é? E falavas agora que o Pedro, nessas alturas, também te dá aí algum apoio, não é? E falavas outra coisa gira, até para quem de lá de casa, que nós temos sempre esta mania, que não conseguimos, que não somos capazes, que isso não é para mim, que é muito difícil. Tu falavas em uma coisa que foi que tens medo de não ser capaz, não é? Ou disseste algo assim, mas depois quando chegas lá, aí é tipo, ok, estou aqui. Sim, é assim, eu encaro a coisa um bocado como perdido por 100, perdido por 1000. Já estou cá, é para dar tudo. E eu aguento-me bastante bem a sofrer. Quando as coisas não estão a correr bem, eu tento não andar. Eu até hoje acho que só andei em 2 provas na minha vida. E foi porque teve mesmo que ser, porque senão não acabava. Mas é aquela máxima do antes quebrar que torcer, não é? Mas até lá tenho muitas dúvidas das coisas. Eu estou, neste momento, estou a passar uma fase em que estou confiante para o que vai acontecer em Coimbra, mas estou em pânico. Ainda não nos aceitaram a inscrição para o Ironman de Cascais. Estamos a lutar e a pressionar e a tentar que eles nos deixem, porque não é fácil e eles têm que nos aceitar e estamos a sentir que há algum medo que alguma coisa possa correr mal e não está a ser fácil. Mas não, eles vão nos deixar, eles vão acabar por deixar. Só que eu estou em pânico com a ideia de, ok, eu quero imenso que nos aceitem, mas estou em pânico com a ideia de fazer um Ironman. Em pânico. Sinto que não sou capaz. Eu sei que vou ser capaz na altura, mas neste momento sei que estou muito longe e sei que não vou poder falhar muitos treinos até lá. Vai ser o teu primeiro Ironman? Ou vais fazer um Ironman antes a solo e depois vais fazer... Vai ser o meu primeiro Ironman e não faço nenhum Ironman sozinho antes de fazer um com o Pedro. Recuso-me. Aquela meta, vamos ouvir os dois juntos pela primeira vez o Ironman. Depois disso, não sei. Mas o primeiro é com ele. Isso não tenho dúvida nenhuma. Olha, agora falando aqui, o Pedro é o mais velho ou é o mais novo? És o mais novo dos dois, é o do meio, ainda há uma irmã mais nova. Okay. Porque o Sr. Pedro teve alguma pressa em vir ter connosco. Ele era suposto nascer em outubro, no fim de outubro, e nasceu em agosto, no dia 3 de agosto. Estava um bocadinho de pressa de vir conhecer o mundo. E na altura... Ele nasce com quantas semanas? Ele nasce com 6 meses de gestação. Não sei ao certo a semana, mas foi ali nos 6 meses. Foi ali no limiar da coisa correr muito mal ou bem. Eu na altura estava entusiasmadíssimo que ia ter um irmão. Eu comecei a falar muito cedo e portanto eu tinha muita facilidade. Tens quantos anos? Eu tenho 33 e o Pedro tem 31. Eu comecei a falar muito cedo, portanto eu muito facilmente percebi
minha mãe disse-me, vais ter um irmão, e eu percebi perfeitamente que era um irmão. Enquanto o meu filho tem 3 anos e não percebe muito bem o que é, se eu disser, mas não, queres ter um irmão? Ele nos dias diz que sim, noutros diz que não, noutros dias que quer um cão. Acho que ele não percebeu muito bem o conceito do irmão. E tu para ti ficou logo muito claro. E eu, para mim, foi perfeitamente claro que eu ia ter um irmão e comecei logo a pensar que quer ter um irmão para brincar, ponto. E o Pedro nasce e os meus pais prepararam ali um bocado a coisa, a explicação de, olha, o Pedro se calhar não vai brincar contigo, não vai jogar a bola contigo, nunca quis saber disso. Aliás, eu costumo dizer que no dia em que eu quiser tratar mal o meu irmão, eu vou tratá-lo como se ele tivesse um problema, porque nos outros dias todos eu trato-o como se ele não tivesse rigorosamente nada, porque na realidade o Pedro é extraordinariamente inteligente. E portanto não há necessidade nenhuma de ser de outra maneira. Temos uma irmã. E temos uma irmã mais nova, que já veio 4 anos depois do Pedro. Ainda houve pelo meio uma tentativa que não correu muito bem, já numa fase muito adiantada. E pronto, e depois apareceu a nossa irmã. E pronto, Portanto, o Pedro fica assim com esta pessoa que está aqui lindíssima e que tem uma expressão de alma fantástica, foi devido ao nascimento. Sim. Ao nascimento. Sim. Minha mãe teve uma infecção urinária que, pelo que eu sempre percebi, despoltou o nascimento mais prematuro. Mas apesar de ter afetado o Pedro fisicamente, em termos intelectuais, afetou muito pouco. E portanto, o Pedro é um miúdo, ele tem um sentido de humor acutilante, pontual e genial. Eu lembro perfeitamente de um dia ter chegado a casa e estávamos a falar, às vezes era um drama por causa das notas, e os meus pais a dizer, que é isso, essas notas têm que subir, e blá, blá. E depois o Pedro, do meio do nada, daquela discussão toda, para tudo e diz, notas, isso não são notas, são moedinhas. E eu raciocínio, fiquei, mas como assim? Não estou a perceber. Depois, são tão baixas que nem contam para notas. Quer dizer, é este raciocínio que sempre me fez perceber que às vezes ele não fez mais na vida porque não quis. Porque depois acaba por se encostar muito à afetividade que recebe da mãe e do pai, porque o Pedro é um miúdo muito carinhoso, e que depois tem uma mãe que também é muito de contacto, muito carinhosa, que sempre lutou imenso por nós e por ser uma mãe presente, abdicou da carreira dela para ser uma mãe presente, que está sempre connosco. E portanto, o Pedro acabou por ter sempre essa parte do mimo e um lado muito emocionalmente muito desenvolvido. É uma pessoa muito consciente das necessidades dos outros, mas depois também acabou por ser menos do que aquilo que eu acho que ele podia ter sido. Pedro, houve uma altura que estava a aprender a ler, depois não quis continuar a aprender a ler porque prefere 1000 vezes mais pôr os outros a ler-lhe as coisas. És mimado, Pedro. És mimado. Mas é uma pessoa que toda a vida, ao mesmo tempo que é mimado, ao mesmo tempo sempre lutou muito pelos outros. Desde que eu conheço o Pedro, desde que eu tive percepção das coisas, que o Pedro está sempre a dizer, é preciso um computador para a nossa escola, é preciso pagar as viagens aos Paralímpicos, porque não há dinheiro, porque os acompanhantes, não sei o quê, não estão incluídos no... Ou seja, tem essa consciência o Pedro está sempre social muito forte. E precisamos de carrinhas para a nossa escola, e precisamos de arranjar, porque as carrinhas são metade avariadas, não sei o quê, eles andam em carrinhas na escola deles, andam em carrinhas de 1960, aquelas Mercedes de chapa, no verão lá dentro são 50 graus, e sem ar-condicionado. Aquilo eles chegam a casa que parece uma destilaria, se houvesse lá alguma coisa para destilar, faziam bebidas alcoólicas lá dentro, tipo alambique com rodas. E pronto. Olha, e voltando agora aqui atrás, vocês viram aquele vídeo, ele olha logo para ti e sentiste logo o desafio dele? Sim, o Pedro tem um olhar muito característico de quando nós falamos de algum programa,
que seja do agrado dele, ele olha logo com aquele ar de também vamos, ou também vamos fazer. E, portanto, o Pedro tem um olhar muito característico nesses momentos-chave de coisas. Quando eu falar, vamos jantar à casa de não sei quem. E se ele gosta, tipo... Sim, exatamente. E eu percebi logo, pá, é maluco. Pronto, porque ele ficou a olhar, ficou sensibilizado com aquilo. Eu acho que, acima de tudo, ele não percebeu na altura bem o que é que aquilo era. Mas ficou sensibilizado com a ideia daquilo que se passou ali. E viu as imagens, viu-os a andar de bicicleta e, portanto, eu acho que foi isso um bocado que o fez pensar. Não tanto a ideia de o meu sonho é fazer um Ironman. O Pedro não tinha consciência do que era um Ironman. Aliás, eu também não tinha. Portanto, nunca foi uma coisa que tivesse estado muito na minha vida. Tinha visto umas vezes umas imagens do Ironman de Lanzarote e disse, pá, se alguma vez fizer uma prova destas, é esta que vou fazer. Mal sabia eu que é mais difícil circuitar Ironman. mas foi daquelas coisas que, ok, se algum dia fizer, faço esta. Mas nem sabia as distâncias. E ainda queres fazer essa ou não? Sim. Um dia vou fazer o Ironman de Lanzarote e um dia hei de nos conseguir pôr no Havaí aos dois. Vou lutar para isso. Não sei como, mas vou lutar para nos levar ao Havaí e estarmos lá naquela azáfama toda daquela ilha durante uma semana. Para o Pedro, que gosta pouco de viagens, vai ser uma chatice. Isto para o Havaí, não é, Pedro? Há duas coisas que o Pedro não gosta nada, é viagens e água quente. E, portanto, aquilo no Havaí aquilo é uma chatice, não é, Pedro? Se nós conseguimos lá ir fazer o campeonato do mundo. Portanto, é de arranjar maneira. Aí é que é tempo, é patrocínio, nós não conseguimos por tempo. Basicamente, as pessoas que vão ao Havaí qualificam-se com um slot, têm que ganhar o grupo de idade delas, isto funciona por grupos de idade, aos 30, 35, 36, 40. Nós não temos qualquer hipótese de ganhar o nosso grupo de idade, porque a 2 somos muito mais lentos, não é? Por mais que eu treinasse e que ficasse um animal, quer dizer, eu tinha que andar mais que um campeão do mundo de Ironman para conseguir ganhar o age group, e mesmo assim não sei se dava. Tem que ser uma slot da Fundação Ironman. É a única hipótese que nós temos. Portanto, e aí é que é comprada ou é... Há a opção de comprar, mas custam, a mais barata que eu vi, custam $65 mil. 65 mil dólares? $1.000, sim. Ou seja, cerca de 60 mil euros, mais ou menos. 60, 60 e pouco. Não acho que seja por aí que vamos tentar. Depois há umas vagas da Ironman Foundation que eles atribuem a causas que consideram meritórias ou nobres, que foi assim que os outros irmãos conseguiram ir. E depois ainda há uma outra opção, que eu não sei se pode aplicar a nós ou não, que é acho que se chama Ironman Legacy, que são pessoas que fizeram em 10 anos 10 provas de Ironman. E essas ganham automaticamente o direito de ir ao Havaí. Portanto, nós temos essa opção de fazer 10 provas de Ironman em 10 anos. Ou seja, tens 33 aos teus 43. Os 43. A minha mulher não acha tanta piada como isso é a ideia. Ver-te a treinar durante 10 anos. 10 anos para isto. Ou 10 anos como eu estou a treinar agora. Porque eu acho que dá perfeitamente para fazer um Ironman e encaixar um Ironman como plano de vida, numa vida mesmo até atarefada. Eu acho que dá. Uma pessoa que treine 10 horas fecha um Ironman. 10, 12 horas por semana fecha um Ironman. Se calhar não com o tempo com que sonhou, com tudo isso, mas fecha de forma digna. Para fazer como nós estamos a fazer, já requer... Olha, fala-nos disto. Como é que é uma semana tua de treinos? Bem, agora está um bocadinho diferente, porque o meu filho está a atravessar uma fase em que não dorme tão bem, mas normalmente... Eu ouvi esta noite. Ouviste o Manela esta noite a chorar, não foi? Pois, está numa fase de terrores noturnos e portanto, não, acabamos por não ter a noite seguida e treinar muito sem dormir. Sim. É que o Barreiro ou Era Barreiro, era. Ele estava mesmo assustado ontem. E normalmente nós estruturamos, nós temos treinos bidiários todos os dias, de segunda a domingo. Todos os dias? Todos os dias, não há dias de descanso. Há as semanas de deload, onde tiramos carga, mas treinamos de segunda a domingo todos os dias. Normalmente, de segunda, quarta, sexta e sábado de manhã, natação, entre 3 a 5 km, pronto, mais para a parte alta dos 3 vamos falar numa média de 4,5.
por treino, que Portanto, normalmente segunda, é quarta sexta e e sábado, sábado. 4 que treinos. normalmente é encaixada às 6 da manhã, portanto, das 6 às 6 e um quarto, elásticos, e depois disso a natação. Eu tenho ido à hora do almoço, porque não estou a conseguir dormir o suficiente para poder ir de manhã. Mas é onde rende mais, porque treino com a equipa, treinar com a equipa andamos diferente, mais claro. um bocadinho e evoluímos sempre mais um bocadinho. Depois estou a ir à hora do almoço, em vez de ir de manhã. Depois temos à segunda, quarta e sexta à tarde bicicleta, entre 1 a 2 horas, que varia, treinos de técnica, força, VO2 máximo, etc, etc, etc. Depois, às terças e quintas, corrida. Pode ser corrida zona 2, como pode ser corrida com rampas, como pode ser ir à pista fazer 25 séries de 400, coisas assim. Portanto, dá entre 1 a 2 horas de corrida. Depois, às terças e às quintas também há ginásio, à hora do almoço, normalmente. Reforço muscular? Sim, para fazer o reforço muscular, que eu não estava a fazer o ano passado, comecei a fazer este ano. E depois, ao sábado de manhã, temos o bloco da natação, depois 2 horas normalmente de bicicleta e 1 hora a 2 horas de corrida. Portanto, dá ali cerca de 6 horas ao sábado. E depois ao domingo temos ali entre 3 a 5, 6 horas de bicicleta em equipa, em que saímos todos à mesma hora e fazemos um percurso entre 3 a 5, 6 horas. Portanto, são 20 horas, algumas semanas mais, 23, 24 horas, 25. Onde é que vais buscar motivação? Porque quem nos está a ouvir é de, eu só de ouvir já estou cansado, não é? É preciso Onde é que vais buscar motivação? Porque, assim, nem todos os dias apetece. Quando se começa a entrar neste regime em que já se está a fazer isto com um objetivo em mente e com medo de falhar, muitas vezes o treino faz-se a medo. Vou fazer o treino porque eu não posso falhar. Mas não te apetece, porque és... Há dias que não apetece, há dias que humano, estou a começar a pedalar às 10 da noite, apetece-me tudo menos pedalar. Aí fazes rolos. Faço rolos, sim, durante a Há semana quem não faço sabe, sempre rolos é metes a bicicleta e fazes em casa. Sim, ando sempre naquilo. E há dias que não apetece ir para a cama, deitar-me com a minha mulher, ver um filme, uma série e estar ali com ela. Muitas vezes o que eu faço é tenho a bicicleta nos rolos ao pé da cama e estou a ver uma série com ela, mas eu estou nos rolos e ela está na cama. É o nosso momento em casal que deu naquele dia. Tenho a sorte dela me apoiar. É importante isso, era o que eu ia mencionar. A decisão de fazer um Ironman, e especialmente um Ironman nestas condições, tem que ser sempre uma decisão em família, porque se vamos contra a família, isto vai chocar com a família, sempre, sempre. Mas com mais ou menos flexibilidade, não é? É preciso alguém que me deixe treinar ao sábado de manhã e ao domingo de manhã. Quando ela vai fazer a ginástica dela sábado de manhã, que não fique chateada, porque quando voltar da ginástica dela eu começo a pedalar e a correr e que só esteja despachada às 3 da tarde. É preciso alguém que perceba isto e que aceite isto, que perceba o projeto de vida que isto é, porque para muita gente já é uma coisa que se faz ano após ano, mas eu acho que o Ironman tem uma tónica especial de superação. Acho que fazer uma maratona é uma prova de superação, mas eu acho que o Ironman é quase a superação suprema. Há o Ironman e há as ultras de corrida. Acho que são marcos de superação individual supremos. Que eu acho que muitas vezes nós andamos à deriva na nossa vida, temos os nossos trabalhos, temos as nossas rotinas, e parece que a vida perdeu ali um bocadinho o sal. E o Ironman ajuda-nos a encontrar-nos outra vez, a encontrar o nosso rumo, a nossa vontade de viver, de nos superarmos. E por isso é que eu acho que às vezes quem não tem, voltando um bocadinho onde começámos, quem não tem capacidade de superação muitas vezes encontra num Ironman, encontra um bocadinho uma mímica daquilo que é a vida. O treino para um Ironman é a vida. Tem momentos bons, momentos maus, momentos que nos empurram para baixo, momentos que nos trazem para cima e não é linear. Portanto, aquilo é uma espécie de uma alegoria da vida. E portanto eu acho
não há melhor maneira de celebrar a vida do que num projeto assim, não é? Que, tendo em conta que é uma coisa que é tão vista como tão complicado, tão difícil, a dois podemos inspirar ainda muito mais gente, podemos chamar mais a atenção para a APCL, podemos pôr a paralisia cerebral na ordem do dia, que é importante, fala-se pouco, está pouco na moda, a deficiência hoje em dia é um tema muito pouco sexy. Não se quer falar, não é? Eu não sei é se não se quer falar. Achas que tem um bocado a ver com o medo de, epá, se eu não falar, se calhar nunca me acontece, ou nunca... Não, acho que estamos a cair numa sociedade, por um lado, de extremos, em que ou se é de direita ou de esquerda, ou se é de branco ou de preto, ou se grita muito, ou se não se fala sequer, e parece que perdemos a capacidade de ser moderados. E aqui entram, e depois nisto tudo, com esta polarização, nasceram temas de polarização, aqueles os chamados temas do politicamente correto. E a deficiência não ficou num deles. Os animais abandonados são um tema da moda e que eu acho muito bem, porque acho que como sociedade temos que caminhar para uma humanização intrínseca dos animais, porque merecem... Hoje em dia já percebemos que os animais são muito mais do que seres que estão aqui para nos servir. Exatamente. E foram-se criando temas um bocadinho da moda, e eu acho que a deficiência não foi um deles. E é preciso a deficiência ser um tema da moda, porque a deficiência abrange muita coisa. Não só a paralisia cerebral. A paralisia cerebral também é muito variada, não é? Tanto pode dar só para uma falta de visão, como pode dar para alguém não conseguir falar, comer, mexer-se. Que é o que o Pedro tem. Sim, mas há vários graus de paralisia cerebral. Há colegas do Pedro que não falam sequer, que têm que comer com uma sonda ligada ao estômago. Portanto, a paralisia cerebral é uma paralisia de uma parte do cérebro, não é? E pode estar ligada à locomoção, como pode estar ligada só à parte intelectual, como pode ser um misto. Depois há graus menores e maiores, não é? Mas é um tema que precisa imenso de ser falado, porque a deficiência implica muita coisa. Implica integração. E para uma pessoa viver em dignidade, um cego, um tetraplégico, essas pessoas merecem viver em dignidade na sociedade, merecem ter o grau de autonomia que as suas deficiências lhes permitam ter. E por isso precisam estar na ordem do dia, porque uma pessoa de cadeira de rodas, se quiser levantar dinheiro, é uma coisa tão simples como levantar dinheiro. Não consegue em 70% das caixas multibanco. E isto não pode acontecer. Uma pessoa com deficiência quer participar numa prova desportiva. É um tabu. As próprias organizações desportivas em Portugal ainda não sabem muito bem como integrar a deficiência. Tem medo que corra mal? Não, ou seja... Em alguns casos sim, porque se correr alguma coisa mal pode haver um backlash público, não é? Nós tivemos um bocadinho esse exemplo na nossa prova de Cascais. O que é que aconteceu? A prova de Cascais tem tempo, como qualquer Ironman, tem tempos de corte. Nós temos X tempo para concluir cada modalidade, a natação. Ou seja, ok. E havia um tempo de corte intermédio que havia... Há em algumas provas, em Cascais, há um intermédio no ciclismo, que é ao 12h45 tínhamos todos que passar na Biscaia, porque era o tempo que depois disso a estrada tinha que abrir. Foi aquilo que me explicaram. Porque me dava tempo para concluir a bicicleta, mesmo não passando ao 12h45. 12h45 para todos, mesmo para para aqueles que partem último. Como é o nosso caso. Ou seja, quem parte antes tem mais X tempo. Mais uma hora, sim, Okay. sensivelmente mais uma hora. Não tem a ver com o tempo de prova em si, ou seja, não. Não é tipo, tens 2 horas para fazer isto. 12h45 para todos, seja o primeiro a sair ou o último a sair. Nós fomos os últimos, tivemos a batalhar para chegar lá e chegamos lá 3 minutos depois. 3 minutos, foi assim uma coisa... E saíram quanto tempo depois? 1 hora. 1 hora. Saímos 1 hora, eu acho que foi 1h10, não me engano. Foi assim, um bocado à tangente. E nós chegamos lá e dizem-nos que estamos fora de prova. Perguntei se podíamos continuar, disseram-nos que sim. Continuámos a prova, entramos no parque de transição para largar a bicicleta, dizem-nos outra vez que estamos fora de prova. Na altura eu estava um bocado desesperado, os meus amigos é que estavam lá a dar-nos apoio e o Pedro é que disseram bora. Perguntei se podíamos fazer a corrida, abriram-nos, relembrando mais uma vez que estávamos fora de prova.
perfeitamente. Portanto, para ti o mais importante não era estar dentro de prova Dentro ou fora, de prova, fora de prova, era a superação Era de chegares ao concluir fim. aquilo. Pronto. Corremos, como poucas vezes corremos juntos. deste o teu máximo. Demos tudo. Fizemos uma prova bastante boa. Depois de 90 km de bicicleta, com as pernas desfeitas, fazemos 1h58. Foi espetacular. 1h58. No percurso de Cascais, que não é fácil, não é um percurso muito fácil, porque tem muita subida inclinada e portanto, houve ali uma quarta parte de orgulho, uma quarta parte de saber sofrer. E uma quarta parte de raiva também, não é? Raiva, Daquela raiva, mas sim, aquela sim, raiva sim, para... sim. Mas acima de tudo, passou-se, o meu pai passou-se, não, Foi. acima de tudo nós fomos levados ao colo por um grupo inacreditável que teve connosco a prova toda. Nós tivemos mais de 200 pessoas com t-shirts nossas ao longo do percurso todo. Fosse onde fosse, até na Malveira, lá em cima, no meio do nada, havia pessoas com t-shirts nossas ou pessoas com os balões da Team Brinca, que era do Vasco Brinca, eu não conheci, mas que era um ser extraordinário, um homem... Eu conheço a Raquel. A Raquel. A Raquel mobilizou a malta toda do Team Somos Brinca. amigos de infância. Pronto. E eu que só conheci o Vasco através de interposta de pessoa, através dos testemunhos dos amigos e percebi que deve ter sido um homem extraordinário. Sim. Porque inspirou mais de 50 pessoas que estavam com balões no percurso todo. Portanto, entre a malta do Team Brinca e a malta com t-shirts nossas, estavam mais de 200 pessoas a apoiar-nos e de repente, às tantas, nós estamos a sair do parque de transição na corrida e temos atrás de nós, há um vídeo brutal, temos pá, aí 40 pessoas a correr atrás de nós com t-shirts nossas. Eu nunca tinha visto a minha mãe correr e vejo a minha mãe, o meu pai, toda a gente a sair a correr atrás de nós. São imagens marcantes e tivemos sempre gente, o percurso inteiro, a puxar por nós, sempre. Gente inacreditável. O Jorge, que nos fez a parte da nossa bicicleta, o Carlos, que foi quem executou a bicicleta, o Rodrigo, que foi quem desenhou a bicicleta, pessoas que vieram de toda a parte do país para nos apoiar. Veio um senhor da África do Sul para nos apoiar. Uau. Quer dizer, eu acho que nós conseguimos, foi inspirar o que nós queríamos, não é? Nós queríamos inspirar, e inspirámos de facto, mesmo não tendo chegado com sucesso. Depois chegámos lá acima e disseram-nos, na última descida para a meta, disseram-nos, ok, vocês não vão poder passar a meta, vou ter que vos cortar agora, até que alguém, e disseram-nos, é melhor ficarem por aqui. Aqui é 200 metros? Não, um bocadinho mais, foi ao pé do forte. Ok. E dizem-nos, é melhor ficar por aqui, tenho ordens para isto, pronto, já vos deixámos fazer isto, e ok, eu aceitei, triste, mas aceitei, mas sabia que não tínhamos passado no tempo de corte e as regras da Ironman são estas e é assim. Até que alguém sugeriu, porque é que não os deixam descer, como se fossem para a meta, mas em vez de irem para a meta, vão para o lado. E eu disse, ok, vamos deixá-los fazer isso. E fizemos isso, chegamos ao lado da meta. Ou seja, vieste pela estrada. Pela estrada, no fundo paramos ali em frente ao hotel, e de repente foi quase como se nós tivéssemos passado a meta, porque temos um mar de gente a receber-nos ali. Isso foi quantas horas depois? 7h45 depois. E de repente eu apercebo-me, temos uma data de miúdos do centro do Pedro que fizeram coisas para nós e que aparecem lá e eu aí tive a noção de que se nós conseguimos inspirar pessoas que não têm nada, para eles nós éramos uma bandeira naquele dia. E que foi acho que foi dos momentos mais emocionantes da minha vida, foi olhar para ali e perceber, ok, nós podemos ser uma bandeira desta gente que não tem ninguém que dê a cara por eles. E portanto foi assim um momento especialmente emocionante, porque eram umas 15 pessoas da tua escola que estavam lá, que foram lá, que fizeram questão de estar lá. Eram mais de 8, eram mais, Pedro. Que fizeram um pano, que pintaram com o nosso logotipo, puseram todas as mãos e pintaram com as mãos e foi assim uma coisa muito marcante. Nesse momento o que é que sentiste? Isso não havia dor, não havia nada, não é? Não, quando acabei não senti, enquanto no ano anterior tinha estado num estado em que mal conseguia andar, qualquer passeio era um sofrimento, não estava a sentir nada, naquele momento eu não senti rigorosamente nada de dor, de cansaço,
foi inacreditável. Aquilo que eu senti naquele momento não tem muita explicação, porque eu senti que a missão foi cumprida na mesma, independentemente de não termos passado aquele pórtico inacreditável. Eu senti que tivemos a oportunidade de fazer aquilo que lá fomos fazer. E, portanto, eu acho que foi uma missão cumprida com sucesso, relativo, mas com sucesso, não é? Acho que conseguimos mostrar às pessoas que quem luta vai lá e que nem sempre as coisas correm bem, que também é uma mensagem importante de passar. E que temos que saber dar a volta quando as coisas não correm bem. Acho que és o melhor exemplo que eu até hoje encontrei para alguém que consegue ver a vida a correr mal e ver coisas positivas nisso. Acho que foi por tua causa que eu consegui fazer Cascais no primeiro ano, depois de ouvir aquele podcast. Ouvi alguém ser positivo com uma coisa que pode destruir uma pessoa, não é? E foste um bocado a minha força na altura. Obrigado. E portanto eu acho que é importante também passar a mensagem de que nem sempre a vida corre bem e que a vida, quando não corre bem, os momentos em que não correm bem acabam por nos definir. E esse momento definiu-me. O que é que tiraste daí? Que não vou desistir. E que foi depois disso. Eu quando comecei com isto, para mim ia ficar bem com o conceito de fazer o Ironman com o Pedro, chegar à distância completa. Depois disso decidi que havemos de ir ao Havaí. E acho que isso me definiu. Primeiro, agora em Coimbra vou rebentar já a questão do Alf e vamos fechar já um Alf juntos, sem espinhas. Não tenho a mais pequena dúvida. Estou neste momento com a forma... A tua prova é no dia 14, é 14, isso? sim. Eu ainda não sei o que é que tenho nesse dia, mas caso tenha, eu vou querer lá estar, porque quero mesmo estar lá. E acho que, se calhar, bem desafiado, ainda faz a prova também. Para embora. Está aqui desafiado? Tá, pronto. bora. Olha, o Jorge vem connosco a Coimbra. Foi uma prova dentro do Alf, eu acho que se faz bem. E agora já não posso voltar atrás. Eu sei que tens como objetivo fazer um Ironman, já o disseste várias vezes, e eu sei que vais conseguir. É uma questão de encontrar a tua rotina e eu sei que vais conseguir com grande distinção. E é por uma causa nobre, portanto eu acho que vale a pena. Depois matamos o borrego aqui em Coimbra e pela frente temos o grande animal, que é o Ironman. Olha, se pudesses pôr uma data ou um tempo, sabes, isto como eu sou coach, gosto sempre de pôr aqui essa parte, não é por nada, mas até para, eventualmente, quem nos vai estar a ver, ficar mais atento ainda, e depois já vamos falar, depois o Pedro mete aqui em baixo onde é que quem está ali daquele lado pode vos seguir, mas se tu pudesses pôr uma data, ou um período, seria o quê? 3 anos, 5 anos, aqueles 10 anos que falávamos há pouco? Ao Havaí? A minha mulher vai-me matar, mas eu diria que 5 anos, realisticamente, até porque vai-me matar, não pode ouvir isto, não, mas Cascais é uma prova que já é dura, como Ironman, não é dos mais fáceis, é relativamente duro. Cascais? Sim, mas faz. Havaí é um animal diferente. Há ventos cruzados fortes, há muito calor, muita umidade. Eu se fosse ao Havaí, na mesma data em que vou fazer Cascais, não acabava, nem de perto nem de longe. Ou seja, porque fisicamente não estavas pronto. Não estou preparado, não estou. Eu tenho 1 ano e meio de triatlo. Eu preciso de ganhar endurance, eu preciso que o meu coração cresça, para eu poder ser mais eficiente. Eu sou muito pouco eficiente, a comparar com a malta da minha equipa, que tem os batimentos cardíacos muito baixos. Eu que venho de um desporto onde o coração normalmente não é preciso ser tão grande, é mais de potência instantânea, não é? No CrossFit fazia coisas de 20 minutos, não passava disso normalmente. Aqui não, e portanto uma pessoa tem que ganhar aquela chamada base de endurance, e isso leva muito tempo, não há como contornar. Muitas vezes as pessoas entram nisto já a pensar nas distâncias grandes, Ironmans e coisas, e depois quando começam a entrar nisto e começam a pertencer ao meio, começam a perceber
E a magia disto também é a viagem, não é só o destino. A vida é muito assim, mas o triatlo especialmente, porque há coisas mágicas para viver antes de se chegar lá. Nós até estamos a ir um bocado rápido, mas porque eu quero começar a trabalhar para o objetivo Havaí. E porque quero criar muito impacto. Nós precisamos de criar muito impacto para podermos chamar muita atenção para a APCL, para aquilo que é a missão diária da APCL, porque aquilo é uma associação inacreditável. Olha, fala-nos um pouco mais sobre a APCL. A APCL é a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa. Há várias que fazem parte da APPC, que é a Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. Há várias espalhadas pelo país. A vossa é no Lumiar, mas aqui dentro da APCL há várias. E o Pedro está ali no Centro Carlos de Gulbenkian, no Lumiar, que depois tem a vertente de escola, é chamada a escola de baixo, e depois tem a vertente dos 7 ofícios, que é a chamada escola de cima, onde é uma parte já pós-escolar, espaço 7 ofícios. É o centro de cima, não é? Que tem o espaço 7 ofícios, tem uma data de coisas, de valências, para prepará-los para produzir quando ou os que não fizeram o percurso escolar, ou os que fizeram o percurso escolar e depois vão produzir coisas para vender, e estão lá. É diferente, mas aquilo requer muita gente, muitas horas, há falta de dinheiro, muita falta de dinheiro, aquilo já teve muito bem. Depois, entretanto, andou a saltitar entre o Estado, a Segurança Social, aquilo já foi da Gulbenkian, depois passou para o Estado, a Segurança Social, aquilo rebentaram aquilo tudo, depois passou para a Santa Casa e está na Santa Casa agora. Mas falta dinheiro, falta muito dinheiro lá. E portanto, nós criámos isto muito para tentar... trazer ao awareness, início, a ideia era só trazer dinheiro. Ponto. Começou assim, depois começámos a fazer corridas mais pequeninas com amigos do Pedro, porque as pessoas começavam a dizer, mas eu também quero. Os amigos dele também querem. E então comecei a desafiar pessoas que correm para empurrar cadeiras, para dar a oportunidade a outros miúdos de fazerem aquilo que o Pedro faz. Por isso é que temos comprado cada vez mais cadeiras e mais coisas. Entretanto, desafiei aliás, um amigo meu, desafiado por aquilo que nós fizemos, quis fazer a Maratona de Aveiro connosco, empurrar um amigo do Pedro. Depois em Cascais, um amigo meu levou um amigo do Pedro, esse mesmo amigo do Pedro também. Portanto, quer dizer, temos conseguido semear uma semente que não era a ideia inicial disto, mas que está a nascer, que é a de começar a dar aos outros também. A experiência, trazer outras pessoas e integrar no desporto. Porque com isto percebemos que há imensas barreiras e temos que as ir derrubando e com a inspiração, com a perseverança, com a persistência e saber integrar estes miúdos, porque eles, muitas vezes, os pais, um pai que tem um filho com paralisia cerebral vive muito em função do filho. Exige muito tempo, muita atenção, muita dedicação, pode ser cansativo. Muitas vezes os pais ao fim de semana, tudo o que não apetece é estar a ir pegar no filho e correr e não sei. E portanto, acabam por ficar em casa, muitas vezes, acabam por ficar ali a descansar. E isto para eles é importante, porque tirá-los de casa ao fim de semana, tem um momento diferente, é uma coisa diferente. E por outro lado, para quem empurra, dá um momento diferente na vida, porque se calhar nunca contactaram, não é? Não é por mal, porque eu acho que as pessoas são eminentemente boas, mas muitas vezes não contactaram, não calhou, não se proporcionou. E, portanto, o projeto Zaren Brothers, além da parte de angariação de apoios para a APCL, ganhou essa segunda dimensão de trazer outros. Running for Those Who Can't, que no fundo é uma associação que é nos Estados Unidos, e nós acabámos por implementar um bocadinho isso aqui e há de crescer mais, à medida que tivermos mais cadeiras e mais coisas. Portanto, tem sido giro, trabalhoso, mas giro. Arranjamos tampas para arranjar dinheiro, andamos aí nas empresas. Ou seja, tu quando inicias não tinhas nada destas ideias. Não. Isto depois foi tipo, lá está, é que Bola de muitas vezes até olhando, ao fim e ao cabo, aquilo que tu estás a fazer é um pouco de empreendedorismo social, não é? Sim, sim. Não Há de chegar um momento alertar em aqui que... para uma causa, criar condições, a trazer pessoas. Sim, sim. Eu acho que criámos um projeto que um dia há de chegar a ser uma associação. Acho que cada vez mais a minha visão está a ser essa, tornar isto numa associação, com o foco de continuar a apoiar a APCL, mas por outro lado
de tentar puxar isto para o país todo. Nós somos um país pequeno, muito facilmente, se eu conseguir arranjar uma carrinha permanente, onde consiga ter as cadeiras todas, muito facilmente conseguimos pegar nos miúdos da APC, da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, e dar-lhes esta experiência, pegar numa equipa de 10 pessoas que correm local e transpor isto um bocadinho para o país todo. E eu vejo isto como uma associação. Acho que não há outra maneira de fazer isto, senão assim. Sabes que eu estou a ouvir e estás-me a deixar aqui... eu foi uma das coisas que eu queria fazer no último ano que a Nono teve vida, era fazer uma maratona com ela, e nunca cheguei a fazer. Portanto, se calhar não o vou fazer com ela, mas vou fazê-lo com... Com uma cadeira. Pá, é marcarmos. Eu vou contigo nisso. Quando tu quiseres, tenho a cadeira para emprestar, tenho tudo. Então vamos arranjar em alguém e vamos fazer isso a alguém que... Vamos fazer isso, de certeza. Pá, eu, em termos de materiais, tenho tudo. É só dizeres que queres, escolheres a data e vamos. O Pedro então vamos, fica fica o compromisso aqui, logo 2, só logo no podcast. No podcast é um half e uma maratona. Isto daqui a bocado estamos a fazer aí uma ultra. Não, mas acho que todos temos capacidade de fazer alguma coisa pelos outros na nossa vida e de encontrarmos um momento para dar aos outros. E sempre eu falo muitas vezes nisso, que nós quando... O ser humano, de alguma forma, por norma, é um pouco egoísta, não é? Nós temos aquela tendência a olhar... Não é egoísta no mau sentido, ok? Mas às vezes... Mas olhamos muito para nós, sim. Para nós, para o problema que nós temos, não é? E acho que tu tocas aqui numa coisa que é quando nós fazemos para os outros. E quando nós fazemos para os outros, deixa de ser... Lá está, se calhar esse sofrimento que tu levas, se calhar se fosse só para ti, tu até dizias, olha, agora vou andar ou para aqui e descanso, tá, mas como não é só para ti... Não é? Sim. Quando nós focamos nos outros e vemos... E lá está, e muitas vezes nós queixamos muito do muito pouco. Sim. Eu acho que as pessoas queixam muitas vezes das coisas erradas. Eu acho que num momento ou noutro da vida todos nós tivemos alguma razão de queixa de alguma coisa, mas a maneira como as relevamos depois também conta muito, não é? Agora, eu acho que isto depois também nasce de outra questão, que é, há pessoas que são são pessoas mais de dar do que de receber, e isso é a natureza das pessoas. Essas pessoas mais facilmente conseguem vivenciar um momento destes de uma maneira especial. Há pessoas que são mais de receber, são pessoas menos de ação, mais passivas, não é? E essas pessoas, se calhar, depois não são pessoas que vão ficar mais impactadas com aquilo que veem do que com o que fazem. E essas são aquelas pessoas que nós queremos agitar com isto e fazer com que olhem e digam, ok, pelo menos eu não sou de ação, mas eu vou ajudar estas pessoas, vou-lhes levar tampas, vou arranjar dinheiro para elas, vou falar com o chefe da minha empresa e dizer-lhe, pá, temos que fazer um donativo para estes miúdos. E temos tido a sorte, ainda esta semana entrou um donativo para uma cadeira, porque de facto isto até compensa para as empresas, porque há um benefício fiscal e já muito agora, grande. Quanto é que uma cadeira custa, e caso nós depois podemos pôr aqui NIB ou coisa assim, como é que alguém que nos ouça que diz, pá, olha, eu quero... O que nós temos feito é, nós estamos a fazer isto com a APCL, portanto, as cadeiras são do projeto, mas são da APCL, nós fazemos parte da APCL neste momento. Então o donativo é feito... É a APCL. A APCL, que é uma IPSS, portanto, no caso de uma empresa, pode gerar um benefício fiscal de 120%, ou seja, ainda é um benefício fiscal positivo. E uma cadeira destas custa 1.600, 1.700. Depois vamos pôr o NIB aqui em baixo. Pronto, e quando as pessoas que quiserem fazer donativos à APCL, convém que se quiserem relacionar com os Iron Brothers, que no descritivo ponham lá que Iron Brothers, pronto, que eles sabem o que é. APCL, Iron Brothers, e vamos pôr depois o IBAN aqui, alguns pela nossa página, pelo podcast, vai dar mais informação lá. Obrigado. Nada, é. E depois isto, quer dizer, depende, as cadeiras que nós temos são já bastante boas, não são umas Hoyt, mas meter uma Hoyt cá em Portugal fica por cerca de 6.500 euros, porque leva os impostos de importação todos. Aquilo já não é barato por si, custa já 3.000 e muitos euros, e mais os impostos de importação, etc. Portanto, ainda são alguns custos.
Mas é um projeto que nós temos como objetivo pelo menos chegar às 10 cadeiras e 10 canoas. Quantas é que faltam? Faltam 5. Ok, malta, faltam 5, ok? Estamos a meio caminho, já não é mau. Aliás, vamos encomendar agora a sexta, portanto ficam a faltar 4. E eu acho que E rapidamente uma canoa quanto é que chegamos lá. custa, mais ou menos? 200 euros, onde a Decathlon. Malta, 200 euros, não custa nada, ok? E nós o que estamos a fazer é, as empresas que oferecem as coisas, nós metemos os logotipos, que a nossa, por exemplo, se forem às nossas redes sociais ver, tem lá em grande a dizer Gravity Paint, a bicicleta tem em grande a dizer Hospital da Luz. Aquilo aparece, vê-se bem e nós levamos para as provas todas, portanto é uma boa forma de publicidade. E quem quiser oferecer até à prova de Coimbra, nós na prova de Coimbra, cada equipa vai ter o nome do sponsor da cadeira. Portanto, eles vão todos equipados com o logotipo da empresa que ofereceu a cadeira vai toda decorada com as coisas da empresa. Portanto, é mais um elemento de comunicação e nós garantimos que os elementos de comunicação ficarão pelo menos 2 anos nas cadeiras. Pronto, acho que da nossa parte é o mínimo que podemos fazer. As pessoas já tiveram E durante 2 anos, quantas pessoas é que irão viver alegrias, momentos únicos? E nós fazemos pelo menos uma corrida por mês, daquelas corridas de 10 km. Ou o treino. Vamos fazer qual? Agora? Agora ainda não. A de Oeiras, sim, o triatlo de Oeiras. Esse vamos fazer. E a corrida do Tejo, vamos fazer outra vez. Vamos tentar fazer outra vez as corridas da HMS, a de São Silvestre, a de Santo António, a Xistarca também, temos falado com eles, para tentar, vamos fazer aí mais umas, vamos tentar agora a dos Salesianos. Portanto, nós queremos estar sempre numa prova mensal. Portanto, acaba por ter alguma visibilidade. Se calhar ainda não temos ainda o impacto que queremos ter, mas depois aparece nas nossas redes sociais, aparece em tudo e pronto, tem algum destaque. Não é uma coisa, não é prime time na televisão, mas tem algum destaque. Conseguimos dar esse destaque às empresas, portanto acho que uma mão lava a outra. Não é? Ok, então esse sonho de criares essa associação, esse awareness, não é? Poderes contribuir. Há 5 anos, sim, que a tua mulher vai-te matar. dar. Sim. E mais? Que sonho é que tens mais com este projeto, com os Iron Brothers? Eu, acima de tudo, eu quero que este projeto possa ganhar, ao longo do tempo, depois também uma certa autonomia em relação ao trabalho que eu lhe ponho. Porque neste momento os Iron Brothers são inteiramente geridos por mim. A minha mulher ajuda-me na parte da venda das t-shirts. Nós vendemos umas t-shirts com o nosso logotipo para comprar mais material. É outra forma de angariarmos dinheiro. São t-shirts simbólicas, custam 10 euros. Já agora a página Iron Brothers. Iron Brothers. .pt.com? Não tem, o site ainda não está online. Ok. Mas temos no Facebook e Instagram. Iron no Brothers. Facebook é Iron Brothers, no Instagram é Iron Brothers Triathlon. Ok. As pessoas que nos mandarem mensagens, nós enviamos as t-shirts, são 10 euros, cerca de 50% do valor fica para comprarmos coisas, o resto é para pagar a t-shirt, que é o custo de produção. Nós temos tentado dinamizar, mas sou só eu, não é? Eu não percebo nada de redes sociais, eu sou de Direito, eu não percebo nada de gestão de redes sociais, multimédia, portanto, isto é uma carolice, não é? O pai percebe, também o pai percebe tanto como eu. E portanto nós andamos aqui a palpar terreno e ver o que é que funciona. Vamos começar também um podcast. Já devia ter começado, mas ainda não tive tempo. Não é fácil. Mas queremos começar, é o próximo passo que nós vamos dar agora. É um podcast que vai ter... isto é inédito, ainda não falei isto a ninguém, é a primeira vez que vai ser falado em público. Que vai ter duas dimensões. Eu queria que fosse quinzenal, depois tentar passar a semanal, não sei se vai dar. Programa sim, programa não, vamos entrevistar alguém ligado à endurance em Portugal, especialmente no triatlo, mas ligado à endurance. Um atleta, um organizador de provas, um sponsor, alguém ligado ao desporto. Temos vários atletas de dimensão internacional a treinar connosco.
o José Estrangeiro, que teve resultados europeus no duatlo inacreditáveis, o Sérgio Marques, que acabou de ser campeão do mundo de Ironman, apesar de ter havido ali um problemazito com a de secretaria depois no fim, mas ele é campeão do mundo de Ironman de não profissionais, é uma máquina inacreditável. Temos o João Ferreira, que também está sempre ali taco a taco com o José Estrangeiro a disputar o número 1 nacional no triatlo de longa distância. Temos máquina Sérgio Dias, uma máquina inacreditável. Portanto, nós treinamos com os melhores. Temos um treinador que é o Ribeiro, que tem um historial de preparação de atletas inacreditável. Portanto, nós estamos rodeados de gente para entrevistar, já por si. Depois, à nossa volta, temos tido gente incrível que conhecemos no triatlo e na maratona, que temos na calha para entrevistar. Na semana... Já tens data de lançamento? Ainda não, quero filmar logo 4 episódios seguidos. Para teres depois um backlog. Para ter logo um bufferzinho para ir largando. E depois, na semana, os programas ímpares. Eu quero criar impacto na sociedade civil, não já tanto na comunidade atlética, mas na sociedade civil. Então o que eu vou começar a fazer é desafiar pessoas conhecidas para vir um dia correr comigo, com o Pedro, e empurrar uma cadeira, 5, 10 km, ou um treino, ou numa corrida, uma coisa qualquer, e depois falamos um bocadinho sobre a experiência. Uau! Muito giro. É um programa que a partir se vai chamar Na Cadeira Com. E o outro, ainda não temos o nome, já temos vários guiões, várias preparações de cerca de 10 entrevistas, portanto já está muito preparado, já temos o material, vamos concluir o cenário. Estamos a fazer isto com o Paulo Stortes, que é uma máquina inacreditável e tem imensos contactos e voluntariou-se para nos ajudar na parte de imagem, que eu não percebo nada. Portanto, acho que vai correr bem. É só uma questão de ter tempo. Porque o tempo não ter tempo não, criar tempo. Nós sofremos um bocadinho ali antes de Cascais. Eu treinei muito menos do que devia ter treinado antes de Cascais, porque tivemos muitos constrangimentos de tempo. Por causa da bicicleta, quem ia fazer desapareceu, depois arranjar à última hora quem foi. Pois eu lembro-me que ainda vi um post teu. Foi aflitivo. Portanto, eu olho para os meus registros de treino de julho, agosto e setembro e é uma vergonha. Foi uma sorte ter feito a prova até ao fim, com o que treinei. Não pode voltar a acontecer. E portanto, tenho que arranjar a maneira de meter os podcasts ao fim de semana. Reservar ali uma tarde e filmar logo 4 programas. E pronto. E vais conseguir. E vou conseguir. Não, acho que vai funcionar bem. Vai dar algum trabalho a implementar, mas depois aquilo entra um bocado em piloto automático. E acho que vai ser giro. Eu quero contar histórias. Acho que, se nós contarmos histórias, é isso que inspira. As pessoas vão conhecer melhor a nossa e vão conhecer outras que também inspiram. E vão conhecer melhor a delas, ou vão olhar para a delas de uma outra forma, sim, não é? Sim, de outra forma. Olha, pegando nisso, e aproximando-nos aqui do fim, normalmente faço aqui uma questão e hoje vou adicionar aqui uma outra. Imagina que podias deixar um testemunho, uma mensagem escrita, gravada, que iria ser partilhada pela humanidade, não é? Por um canal aí que chegasse a todas as pessoas do mundo. O que é que, se houvesse 3 mensagens, 3 dicas, 3, aquilo que seja, que tu quisesses passar para a humanidade, o que é que seriam essas 3 coisas? Essas 3 mensagens? Diria, em primeiro lugar, para as pessoas saírem da zona de conforto delas. É um bocado clichê, mas a realidade é que na nossa zona de conforto não evoluímos. E, portanto, temos que sair dela. Essa era a primeira. A segunda era, pelo menos uma vez por mês, façam alguma coisa por outra pessoa. Basta uma vez por mês. Entreguem 1 hora do vosso mês para outra pessoa. Para ajudar alguém, um vizinho, um familiar, alguém que não conhecem de lado nenhum, ao banco alimentar, vão à ReFood, vão a um lar de idosos, uma hora por mês. Isto é uma coisa que eu não fiz a minha vida toda e portanto, não, quer dizer, estou a dizer isto, mas porque é uma coisa que eu acho que se todos fizermos aqui, uns na paralisia cerebral, outros noutras coisas, melhoramos um bocadinho o pequeno mundo que está à nossa volta. Mudar o mundo é uma coisa muito difícil, mas começarmos pelo que está à nossa volta, já fizemos qualquer coisa. A terceira
Boa pergunta, ajuda-me aí, Pedro. Paguei alguma coisa para o PRL. A PCL, mas a PCL já está incluída na segunda. Temos que pensar. Talvez aprendam a pedir desculpa. Saibam pedir desculpa. Saber pedir desculpa é muito importante. Às vezes somos orgulhosos e eu acho que lá está, é daquelas coisas que é mais fácil dizer do que fazer, mas é importante saber pedir desculpa. Nem sempre consigo, mas tento pedir o máximo de vezes possível. Acho que é importante para os outros. Mais do que para nós, é importante para os outros. E olha, o nosso podcast é o Be Legendary, né? Que é ser lendário. O que é para ti ser lendário? Ser lendário, para mim, seria daqui a 50 anos haver alguém que falou dos Iron Brothers. Isso era ser lendário. Daqui a 50, 100 anos, depois de eu morrer, haver alguém que um dia foi a uma escola apresentar um trabalho sobre os Iron Brothers ou alguém que fez alguma coisa porque conheceu, ouviu falar dos Iron Brothers. Para mim isso era ser lendário. Legendary. Então, mas isso vai ser ainda antes de 50 anos, garantidamente. Não é, Pedro? Meus queridos, olha, muito obrigado por nos terem recebido aqui à vossa casa. Muito obrigado por partilharem connosco a história. O vosso projeto, sem dúvida nenhuma, inspirador. E se calhar, eu normalmente gosto sempre de dizer aqui qualquer coisa. Aquilo que eu levo hoje são duas coisas. É claramente essa que tu mencionaste aqui, de fazer pelos outros. E às vezes nós esquecemos disso, estamos tão focados em nós, lá está, por sermos, não é que seja o termo negativo, mas às vezes a nossa vida faz-nos focar em nós, as contas, o nosso relacionamento, isto e aquilo. Mas fazer pelos outros, ajudar pelos outros, e fica o desafio aqui, para ti que nos estás a ouvir, que nos estás a ver, se calhar já neste mês, se calhar já nesta semana, saíres e investires um pouco do teu tempo. E mais uma vez, aquela mensagem, quando conheço pessoas especiais, é que, lá está, nós muitas vezes temos muito e agradecemos muito pouco. Portanto, que tu agradeças ainda mais àquele muito pouco que tens, que garantidamente é muito. Estamos juntos, a próxima semana. Até lá.